assentados com Soberano Criador, vou sempre te adorar. Vamos erguer as nossas mãos como igreja. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. E nós ressuscitamos com Ele. O Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o Espírito que habita em você e em mim, dotado de tudo que você precisa para andar nessa terra como Cristo quer que andemos. Por isso nós vamos levantar as nossas mãos. Irmãos, levante as suas mãos. É um sinal de rendição para Deus, mas é um sinal de ataque contra as trevas. É você empunhando as armas da tua milícia. As armas da tua milícia é adoração, é louvor a Deus, é dizer que Ele é digno. Foi Ele que nos transportou com a sua mão forte, com a sua mão poderosa, do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Ele é digno. Então nós vamos levantar as nossas mãos como igreja, adorar a Ele, que é digno, que é digno. O Senhor é digno, Senhor. O Senhor é digno, Senhor. Digno é o Senhor. Aleluia, adore a Deus, meus irmãos. Vamos adorar juntos. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela unção deste lugar. Oh, papai, nós vamos sempre te adorar com a nossa vida, te adorar com as nossas atitudes, te adorar com a nossa santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Aleluia. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Obrigado. 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 Você pode orar um pouco no Espírito? Move as águas do Espírito. Enquanto isso, o louvor vai adorando aí, você vai adorando. Adorando. A liturgia é de Deus. A liturgia não é do homem. A liturgia não é de uma igreja. A liturgia é do Espírito Santo. Oh, ricaramassoma narabassoma narabas. Gera, gera, gera. Levanta tuas mãos e gera. Gera. Deus nos chamou para gerar coisas. O Espírito criativo de Deus está em nós. Diga, e assim você verá. Diga, e assim você verá. Diga, e assim você verá. Disse Deus, e assim viu que foi feito. Disse os servos de Deus, e assim foi feito. Porque glorifica o nome do Senhor. Ore em outras línguas. O diabo não sabe o que você está orando, mas Deus sabe. Racanaiabassoma narabas. Edebanacanduri mandou yamase. Rimandore canarabassoma narase. É nisso que eu creio, Pai. Andacandore rassora mandarabas. Iramacheca nabassou. Andore yabassa candore manabas. Uma igreja avivada, uma igreja que enfrenta o inferno e mete o pé na porta, porque as portas do inferno não prevalecem. As circunstâncias
não prevalece. As palavras mentirosas não prevalece. A mentira não prevalece. Edoconoremanavassora mandará. Echecanabassou manequedereba. Andaracanabachacanaravas. Borocondoremanavassora mandará. Equederemandaraiamas. Edebedequederebassorocondoremas. Idiriquidirimandarabas. Echecederemanacandarabassorra candarabas. Ebedequederemanabassora candarabashi. Edaramanacandarabassorre candarahas. Ande candori mandoyamas. Ishekedebebedequederemanacandoremanabas. Andore hanaya basso kenderebas. Anna candarabasha candaramanacanderebas. Nós te afrontamos, inferno. Nós te afrontamos. Está aqui uma igreja forte, uma igreja destemida, uma igreja que tem a consciência que Jesus nos deu poder e autoridade para pisar, para pisar, para pisar, para pisar, para pisar, para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inferno, e nada, 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 nada nos fará dano algum. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Aleluia. É. A gente vai longe assim, né? Eita. Os olhos deles estão até brilhando. É mesmo. Vamos levantar as nossas mãos. Elevo minhas mãos. É isso que Deus tem para você. Ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Aleluia, mas ressuscitou. Aleluia. Ele é digno. Aleluia. Digno. Aleluia. Digno do Senhor. Eu elevo minhas mãos. Ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Aleluia. Mas ressuscitou. Ele é digno, digno, digno. Digno é o Senhor. Aleluia. Digno é o Senhor. Sobre o trono está, soberano Criador. Vou sempre te
esses ungidos aqui. Aplaude também os diáconos, a mídia lá, mesa de som. E aí as suas palmas e os seus gritos para o pessoal do DI ouvir lá. Aleluia! Glória a Deus. Eita glória, hein? Que bênção. Poderíamos já ir para nossas casas, irmãos. Mas temos uma palavra para compartilhar, amém? Como disse o pastor cabeludo, Google, Zé Carlos, aniversariante, hoje ele aumentou os nomes hoje aí, ó. Glória a Deus. Você vê que depois de 20 anos, você ganha cabelos, né? Aleluia, glória a Deus. E nós estamos num tema que é restauração e reconstrução, e nós tivemos já muitas palavras aqui. Obrigado, Norminha, olha só, hein? Meu Deus do céu, até reposição de água aqui, irmãos. Os irmãos honram mesmo. Glória a Deus, obrigado, Norminha. E nós já tivemos tantas palavras aqui sobre reconstrução, né? E sobre restauração, principalmente. Já tivemos no grego, no hebraico, no polonês, já tivemos em tantas, né, traduções aqui que, né, eu não vou deixar por menos, mas só que não, agora não. Mas sabe que Deus me fez lembrar de uma lei que existiu aqui na cidade de São Paulo, que você vai entender que tem a ver com restauração e reconstrução, que é a lei da cidade limpa. Deixa eu ver aqui. Antônio, não adianta disfarçar. Felipe também não é porque você está com pouco cabelo. Mas foi nos anos 2000, 2006, por aí. E eu, no meu trabalho lá, eu trabalho com legalização de empresas, e a gente sabe que uma das partes de legalização é essa parte de anúncio, que tem uma lei chamada CADAN, né, que é Cadastro de Anúncios, e aí você tem várias legislações, mas essa lei da cidade limpa, ela veio estabelecer regras nas placas das empresas e até igrejas. Essas placas tinham que ter uma metragem certa, uma espessura certa, uma altura certa. E aí, 6 horas da manhã, você recebe essa mensagem e você começa a trazer para o que você vai ministrar esta lei. Só que não a lei do prefeito, mas a lei de Deus estabelecida na palavra. E você sabe que quando saiu a fachada, estava bem feia a coisa lá atrás daquela fachada. E você sabe que é isso que a palavra de Deus trouxe sobre a nossa vida? Porque antes da palavra de Deus acontecer, nós estávamos em trevas. Nós estávamos como que escuros. Nós estávamos na escuridão. Meu Deus! Aleluia! Glória a Deus! Tem que ser pelo Espírito, se for combinado não dá certo. Ele não combinou nada aqui e Deus se move, mas é uma bênção. É porque estão prestando atenção também em outras coisas, amém? Tem transmissão sendo feita. Mas a gente estava assim, irmãos. E aí a palavra veio até nós e começou passo a passo, culto a culto, versículo a versículo, trazendo luz e entendimento para a sua vida. Então você veio no culto anteontem, aí você veio no culto ontem, aí você veio no culto hoje, aí você vai vir no culto amanhã, aí você vai vir no próximo culto também. Aí você vai fazer o rema. E sabe o que isso traz? Não condenação. Porque você sabe que, não está aqui, mas o senhor estava falando comigo ali. João 3,16, todos nós sabemos que Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que cresce, e enviou Jesus, para que todo aquele que cresce nele, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Mas quem sabe, como diz o nosso pastor Zé Carlos, que depois do 16 tem o 17. Que o Filho não veio condenar. Então a palavra não veio condenar. A palavra veio esclarecer o que é você no original de Deus.
e nós somos reconstruídos quando confessamos Jesus como Senhor e Salvador. Todos já confessaram Jesus como Senhor e Salvador das vossas vidas? Se você não ainda fez, ou se afastou, no final do culto você vai ter o melhor convite da sua vida, que é ou confessar Jesus como Senhor e Salvador, ou ser restaurado na sua comunhão com Ele, reconhecendo que você se afastou um pouco, mas Deus nunca se afastou de você. E a palavra, ela veio exatamente para mostrar para nós, não para nos acusar, porque Romanos 8:1 diz, o nome do acusador, contra nós não vale acusação, mas o acusador é o diabo. Na verdade ele é acusador, ele é ladrão, ele é sem vergonha, ele é mentiroso, ele é enganador, tá certo? Amém? E nós vamos nesta manhã nos colocar como os muros. Deus como rei, que deu carta para aquele homem chamado Neemias, mas você sabe que você está numa superior aliança que Neemias, você tem o Espírito Santo dentro, aleluia, Jesus como o nome que Neemias usou, para onde ir passando, olha, eu estou passando aqui em nome de Jesus, claro que Neemias não falou, eu estou passando em nome do rei, mas é em nome de Jesus, que você vai passando no caminho da restauração da sua vida, através de receber instruções da palavra, através de orar e o Espírito Santo, o homem interior, te dizer, eu preciso mudar isso, aleluia, e o Espírito Santo como o restaurador das nossas vidas, através da gente mesmo e das nossas atitudes. Eu quero ler com vocês alguns versículos, mas antes eu vou aqui introduzir, depois a gente entra na palavra, amém? Deus, Ele nos resgatou, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, está lá em Colossenses 1:13, e Ele tem interesse que todos nós, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, eu não vou te fazer a pergunta, quem acha que Deus que tem que ser restaurado na sua vida? Porque em algum momento você deixou de fazer algo que você entende que deveria fazer. Você quando confessou Jesus, você vinha para a igreja quase todo dia, você orava toda hora, você era fervoroso no Espírito, e eu vou falar de mim, eu não sou mais do jeito que eu aceitei Jesus, e preciso ser restaurado. Se você se acha já querubim ungido da guarda, não deu certo esse negócio lá. Não deu certo. E ele ainda arrastou uma terça parte, dizendo que era. Agora deixa eu te falar uma coisa, você que acha que não, eu sou crente, eu não isso, eu não aquilo outro, eu não preciso nada não. Deixa eu te dizer uma coisa, para a meditação da igreja. Qual será a conversinha que Lúcifer, que era um anjo de luz, querubim ungido da guarda. Os anjos estavam num ambiente celestial, não tinha que trabalhar, não tinha sociedade para te afrontar, não tinha trânsito, não tinha condução, não tinha nada para convencer eles que Deus não era melhor. Que tipo de conversa você acha que Lúcifer jogou na orelha lá dos anjos? Então, irmãos, nós estamos aqui nessa terra para pregar o evangelho, mas você sabe que os anjos, eles são para nos ajudar nessa missão nessa terra. Mas perceba, não ache que você não precisa ser restaurado em nenhuma área da sua vida, porque você está errado. Você precisa buscar no seu homem interior o que você precisa voltar a fazer, o que você precisa voltar a praticar, porque a gente é muito rápido, irmãos, para pegar coisas aonde a gente trabalha, aonde a gente estuda, aonde a gente, até um tipo de esporte. Se eu perguntar para os marombeiros aqui, não marombeiro porque você é marombado, mas para o pessoal que faz academia, você sabe até a sequência que você tem que fazer na academia. Sabe ou não sabe? Ih, tem pouca gente que malha aqui, eu estou na igreja errada.
É que eu estava numa igreja que 99% era de academia. Mas, irmãos, deixa eu falar para você. Ezequiel 36, 26, não é a palavra ainda. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. João 14, 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Sabe, nós estamos falando em grego do Paracletos, que é conhecido por nós como Espírito Santo, não é não, Alexandre? Aleluia! Mas sabe, eu achei lindo essa definição de Paracletos, da definição no português, do grego Paracletos. Aquele que encoraja e reanima, aquele que revive aquilo que está morto em nós, aquele que intercede em nosso favor, como um defensor numa corte, chamado para ajudar, invocado, intercessor, consolador, aquele que está ao lado para fortalecer. Olha que ferramenta você tem dada por Deus dentro de você para restaurar todas as coisas. É como se você quisesse restaurar essa parede, que é grafiato, e falasse com aquele que me ajudou a falar isso, que é especialista. Você já pensou, essa parede não tem chance de ficar sem restauração se eu chamar o pastor Antônio para me ajudar. Irmão, você já tem o ajudador aí para entender o que você precisa restaurar na sua vida. Não fica terceirizando, não fica colocando na conta do líder, na conta do pastor, na conta da igreja, porque a restauração, o muro é você. É você que tem que restaurar através das suas atitudes, com a ajuda do Paracletos. Fala aí, Paracletos. Eita, tá aí todo mundo sair falando grego aqui. Vai chegar no ônibus, no carro, na padaria. Sabe, conhece o Paracletos? Aleluia. Tem uma amiga da família da Ilza que parece Paracletos, né? Como é que ela chama? Você sabe, amor? Hã? Parasquivocou. Rapaz, se você falar 2 vezes seguidas, você foi batizado no Espírito Santo. Aleluia. Mas aqui é Paracletos. Aleluia. Então o Paracletos está aí, irmãos. É claro que nós estamos aqui para te ajudar. É claro que nós temos aqui o aconselhamento, e é muito gostoso, porque a gente aprende com o Paracletos que está no irmão, e ele aprende com o Paracletos que está em nós. É todo mundo paracletizado. Aleluia! Glória a Deus! Você nunca ouviu isso, né? Depois corta isso, não é o processo. Aleluia! O mundo aí crê em energizado. Eu vou ficar descalço no mato e abraçar uma árvore que eu vou energizar. Abraça o irmão aí, ó, que está com Paracletos aí, você vai ver o que é energia. Só que essa energia é com fogo. Aleluia! Fogo inteligente, que não queima a tua roupa. E aí o que aconteceu em Atos 2:1, e cumprindo-se o dia de Pentecoste. Ei, você sabe que você já teve o teu dia de Pentecostes? Você já teve o seu dia de Pentecostes. Aleluia, Pentecostes é uma festa. Você sabe que toda vez que você está nessa festa, que você fala em outras línguas, que você se anima, que você se alegra, é um Pentecostes. É festa da colheita. Nós colhemos em cada culto tudo aquilo que Deus tem disposto a nos abençoar nesse dia. Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas a cada dia você tem um presente novo do Senhor. E esse povo obediente aqui, que somos nós, diga, está falando comigo? Estavam todos concordemente no mesmo lugar. Alguém foi amarrado aqui para vir na igreja? Alguém foi aqui forçado a vir na igreja?
Não? Alguém foi ameaçado para vir na igreja? Então nós estamos concordemente aqui. Teve uma ali que falou mais ou menos que eu queria dormir, mas ali foi só um incentivo, uma imposição de mãos, e está tudo bem. Glória a Deus, né? Aleluia. O cara queria ficar dormindo para assistir o jogo mais tarde, é melhor orar agora. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Ei, irmãos, esse de repente aconteceu hoje aqui, sabia? Você percebeu o vento aí? Percebeu os cabelos do Zé Carlos voando aí? Aleluia! E o do Felipe ali também? Eu e o Antônio, ó. Pastor Francisco também. Está ali meio careca, mas tudo bem. E todos, só que isso já aconteceu. Por isso eu me antecipei a dizer que você já teve o seu Pentecoste. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Mas só que nesse mesmo texto, diz que um homem cheio do Espírito Santo, ele teve a ousadia que nunca teve. Sabe que quando você recebe esse Paracletos, que é o suficiente para restaurar, sabe o que é um tipo de reconstrução primeiro? A timidez que Pedro tinha foi reconstruída, porque ela não existia. Mas não existia onde? No dia a dia da vida dele. Presta atenção que isso é muito importante. Desde que você nasceu, a sociedade que você vive, a tua família, o meio, o país, ele te conduz a ter um tipo de pensamento. Existem técnicas de marketing que diz que para as pessoas venderem roupas, elas colocam nos personagens, nos influencers. Você já viu que todo mundo agora é influencer? Você é um influencer de Deus. Naturalmente e espiritualmente. Porque você foi recriado. Você foi reconstruído. As realidades da nova criação, que é uma matéria do Rema. Aliás, quem não fez o Rema ainda, vai fazer, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, nós temos essa maneira de restaurar através do Espírito Santo. Nós estamos aqui no livro de Neemias, e eu não vou ler alguns versículos só, mas quero trazer o Espírito contido nos atos que Neemias fez para restaurar. Primeiro, ele orou. E aí eu trago para a nova aliança, Tiago 5,16, na parte B, diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Sabe que Neemias, ele percebeu a situação, e ele entendeu que tudo precisava ser reconstruído. Tudo precisava ser restaurado. Tudo o quê? Os muros. Agora para e medita só numa coisinha. As pessoas que trouxeram isso para Neemias, eram servos de Deus, eram os irmãos dele e alguns amigos desses irmãos dele. Aonde estavam esses amigos para trazer essa notícia? Lá. Por que veio até Neemias? Porque sabe, irmãos, Neemias não olhou e falou, não, mas vocês estão lá, eu vou orar por vocês. Irmãos, tem coisa que é você para fazer, faça você. Amém? Porque existem pessoas, existem situações que precisa da intervenção. Você achou bonito, você achou aí super-homem agora, super crente, né? Vou até voar aqui, né? Com o Paracletos. Então, é para que o Paracletos? Não é só para restaurar a sua vida, é para restaurar a vida de outros, que ainda não tem esse Paracletos. E Neemias entendeu isso, que aqueles homens trouxeram a notícia, mas a missão não estava com eles. E missão dada é missão cumprida. Amém? Mesmo que você entenda essa missão, ouvindo uma musiquinha que é assim, ó. Tan, 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 tan. Tururu, tururu. Tan, 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 tan. Como sai isso no YouTube, hein? Eu queria ver. Eu vou ver hoje. Tururu. Tá bom, né? Amém? Mas você vê que até nesse filminho aí, que eu não vou fazer a propaganda, tem uma pergunta.
desde que você aceite. Desde que você aceite. A missão está dada. Você já sabe, na sociedade que você está inserido. Eu também sei. Tem alguns parentes meus aqui, além da Tereza e do pastor, claro, mas tem minha tia Neide, fica de pé aí, titia, eu sempre honro ela, que é a minha segunda mamãe, amém? Tem minha irmã, Thelma, tem a Ilza, minha sócia, minha ex-sócia, que a gente só não é irmão de sangue. Mas sabe, irmãos, eu sei que eu tenho uma missão. Então pergunte para eles, como é que pelo menos é o meu agir dentro da minha parentela. A gente não vê ninguém lá sofrendo, falando, eu vou orar distante. Não, a gente vai lá. Eu já saí daqui de São Paulo, fui lá para o Ceará, porque Deus tinha me dado um sonho, e na mesma época deu o mesmo sonho para a Tereza. A gente se encontrou lá, para orar pelo meu irmão, e meu irmão tinha embarcado, se a gente não tivesse ido. Depois que a gente orou e fez a obra lá, uma semana depois ele pôs um stencil no coração. Quando ele falou, Lelo, eu vou pôr um stencil no coração, eu falei, seu stencil já está colocado. Vai lá só fazer o que a medicina está mandando, mas você sai de lá andando e sai dando glória a Deus. E está andando até hoje lá. Amém? Então a sua oração pode mudar situações, mas a sua atitude, pôr na mão no arado, é que vai fazer acontecer. Amém? Ele pediu cartas para poder andar, e a gente já ouviu sobre isso também. Neemias 2:8b, e o rei me deu as cartas, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Só que o que essa carta faz? Vamos para a nova aliança, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma. Eu estou lendo rápido, por conta do horário, mas você vai ler com calma, e você vai ver quantas verdades está sendo dito aqui, que ela primeiro é viva, que ela é eficaz, que ela é penetrante, que ela corta de tudo que é lado, e que ela penetra até a divisão da alma, sentimento, tudo que é tipo de coisa aí, e do espírito, e das juntas e medulas do teu corpo, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Mas olha o 13, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Ei, irmão, você não vai tratar com pastor, você vai tratar com Deus. Um dia nós vamos ter a porta do céu. Leva a sério isso, porque se tocar, e se a gente pôr um ponto de interrogação no fim da frase, subimos? Como fica? Ninguém quer repetir, né? Eu vou repetir por você. Se tocar, subimos? Olha que silêncio maravilhoso. Eu gosto de fogo, mas eu gosto de silêncio também às vezes, viu? Porque a gente medita. É só às vezes mesmo. Ainda bem que passa rápido. Não sei porque que vocês riram, mas não há criatura alguma encoberta. Sabe, irmãos, a restauração na nossa vida, essa criatura aqui, você sabe que, eu vou contar, sempre gosto de contar alguma história para ser mais lúdico. Um homem contratou uma pessoa para ir numa empresa e dizer o que estava acontecendo com a empresa dele, que não estava muito bem. E ele foi lá, observou tudo e falou, eu queria uma sala para conversar com as pessoas. E conversou as pessoas. E depois chamou o dono da empresa. Chamou o dono da empresa e falou, olha, eu detectei qual é a situação que está acontecendo na sua empresa. E o homem entrou e tinha um caixão dentro do quarto lá, da sala que ele... O homem, meu Deus, a pessoa morreu. Falou, vai lá olhar. Olhou, começou a chorar, perguntou algumas coisas para esse consultor e saiu dali e a empresa começou a andar. O que tinha dentro daquele caixão? Um espelho. Irmãos, vamos olhar para a nossa vida, porque esse versículo não está se tratando de outra pessoa, está se tratando de você, de mim. Eu ia falar de eu, ó.
e não há criatura alguma. Nós somos filhos, não somos mais criatura, certo? Encoberta diante dele. Então, isso aqui é uma tradução. Então, não há pessoa alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas, sem fachada, sem máscara, sem vestimenta de crente, sem nenhum tipo de conversinha ou gospelzeu. É uma palavra do gospel, que eu inventei agora. Estão nuas e patentes. Patente, irmão, é algo que está ali o lado que mexe com patente. Entende? É uma coisa que não tem como negar. Ô, querido, acorda. Você precisa ser restaurado. Você precisa se restaurar, adorar a Deus. Você precisa restaurar, como disse Zé Carlos, a decidir. Eu vou congregar durante a semana. Irmãos, o culto de quinta para mim é uma bênção, porque eu estou aqui. A parede continua aí. A gente ora aqui, às vezes ora, a pessoa que está orando aqui é a pessoa que ora, e está só ela aqui. Claro, o grupo de música está ensaiando e tudo mais. Mas se realmente você vive na vertical e não na horizontal, você vai estar adorando a Deus com uma pessoa dentro da igreja. Você vai estar adorando sozinho na sua casa, porque isso está patente, e é a palavra de Deus que separa o que é alma, o que você pensa, o que você sente, o que você vê, as influências, as situações, para o que diz o Espírito, que é a palavra, que é o poder. Isso nós temos que restaurar na nossa vida. Senão não anda, irmãos. Ou se anda, não anda do jeito que Deus quer que andemos. Nós temos que analisar que tipo de restauração nós precisamos. Olha o texto aqui, daqui a pouco eu entro na palavra, amém? Romanos 2,14. Porque quando os gentios, presta atenção, é um texto que parece complicado, mas o Espírito Santo, diga, Paracletos, Paracletos me ajuda. Isso. Porque quando os gentios, que não têm lei, não têm palavra, tá? Fazem naturalmente as coisas que são da palavra, não tendo eles palavra, para si mesmos são palavra. Sabe o que isso quer dizer? Você prova na palavra algo que a pessoa precisa ser restaurada, mas ela, por ser uma pessoa gentia, por ser uma pessoa que está ali ainda sem o Espírito Santo, sem o Paracletos, ela tem a palavra dela como a certa. Você vai lá e mostra na palavra, olha querido, isso aqui na palavra. Não, mas eu não penso assim. E daí? A palavra é que separa o que você acha do que Deus acha. Então, se você quiser andar dentro da palavra que você acha, pega esse texto aqui de Romanos 2. Aliás, Romanos 2, irmãos, é uau mesmo. É uau. Você quer se converter de verdade, lê Romanos 2. E eu leio, porque eu quero me converter mais a cada dia. O 15 diz assim: os quais mostram a obra da palavra escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. O 23 diz assim: tu que glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que Deus vai sempre nos alertar do que temos que reconstruir e restaurar na nossa vida. Você está aqui em 2 horas de culto, onde você tem a oportunidade de adorar a Deus com louvores, de receber da palavra, mas de receber da palavra as instruções para você ser da maneira que Deus te criou para ser. E não para ser do jeito que achamos. Amém? E se você tiver essa dedicação
de fazer a oração que Davi fez, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas eternas. Sabe o que quer dizer veredas eternas? Rumando para a eternidade. Você sabe que você já é um ser eterno? Agora, onde você vai passar a eternidade, é você que decide agora. Guia-me pelas veredas eternas, pelas veredas da palavra. Então eu quero restaurar a minha vida a cada dia, para estar o mais alinhado que eu puder da palavra, irmãos. Alinhe nas suas atitudes. Modifique, reconstrua coisas se precisar. Reconstrua coisas na sua vida que você sabe que não estão mais alinhadas com a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu te dar aqui o que é restaurar. Presta atenção nessa palavra. Trazer de volta, retornar, reformar, consertar ou renovar. Você está trazendo de volta. Então, se eu pegar para restaurar aquela mesa ali de madeira, eu vou fazer com que ela fique da cor que ela é originalmente. Ela está boazinha aqui, mas eu estou dando como exemplo. Então, eu venho aqui, eu vou ter que estudar qual é o tipo de material que foi usado aqui. Eu estou trazendo de volta uma originalidade. Você sabe o tanto que você era mais crente que você é hoje. E eu não estou aqui com condenação, porque eu estou pregando para mim. Agora, olha o reconstruir. Fazer. Você entendeu o que é trazer? E outra coisa é fazer. Fazer, a ação de fazer algo voltar à sua forma original ou de consertar. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Você sabe que Deus nos fez perfeito. Você já viu um bebê? Viu um bebezinho? Você teve coragem agora que eu estou com o microfone na mão. Então, aí é isso, é o presente. Te dei um presente, viu? Te dei um presente. Nem olhei para a Roseli ali, para ela não falar. Não. Isso é um presente para nós, pastor. Glória a Deus. Mas o bebê está ali. Se tocar o bebê, sobe ou não sobe? Sobe. Mas ele vai crescendo. Aí ele fica com 12, com 13, 14 anos. E aí ele é filho de crente. Ele é crente? Não, ele tem que confessar Jesus. Porque Deus não tem neto. Deus só tem filho. Amém? Mas veja, que quando essa criança foi criada por Deus, ela foi criada sem pecado. Só que o pecado entra na vida daquela pessoa quando vem a idade da consciência. E é por isso que você tem que motivar uma criança a partir já dos 10, 11 anos, confessar Jesus. Tem criança com 8 anos já confessa Jesus. Porque tem a consciência disso. E ali, o pecado entra. E ali ela tem que o quê? Deus tem que reconstruir. Nós somos reconstruídos no nosso espírito. Para vivermos a vida de Deus. Presta atenção nisso, que isso é o fator principal dessa ministração de hoje. Você foi recriado por Deus, você foi reconstruído por Deus. Agora a manutenção, a restauração é da tua conta. A parte de Deus foi feito com Jesus. Tetelestai. Já vi um pregador pregando sobre isso aqui. Está consumado, irmãos. Tem um homem no céu. Eita, parece que você não acredita. Tem um homem no céu que chegou lá e pagou o preço. É meu. Aleluia. Esse foi o preço do resgate, irmãos. Não foi de graça, mas é dado como graça.
Aleluia. Mas você sabe que toda ação tem uma oposição. E eu vou ler para você, esses caras aqui, rapaz, você dá risada do que eles fazem com Neemias, não sabendo quem Neemias era, e na verdade, eles não sabiam na época o poder que existia na vida de Neemias pela missão. Porque quando a missão é dado o poder para você cumprir ela. Então Neemias lá não estava sozinho, não. Neemias 2:10, o que ouvindo o quê? Depois você vai ler lá. Ouvindo simplesmente que ele decidiu ir restaurar e fazer algo para aquele povo. O que, ouvindo Sambalate, aí tem aqui de onde ele é, Tobias, tem também de onde ele é, lhes desagradou extremamente que alguém, presta atenção nisso, viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Você pode dar nome quem está influenciando essas pessoas? Irmãos, não fica pensando que aquele que se opõe a você fazer o bem é aquela pessoa. É o que está influenciando aquela pessoa. A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Pessoal que luta o UFC, tem aqueles caras que levam a luta para o chão, não é? Os filhos de Deus levam a luta para o alto. Que é onde nós somos invencíveis, imbatíveis, mais do que vencedores. É no Espírito. 2:19 de Neemias, de novo, o que ouvindo Sambalate, Tobias, e entrou mais um, ó, o diabo pediu reforço. Gessem, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram, que é isso que estão fazendo? Vocês querem se rebelar contra o rei? Olha que coisa linda. Então lhes respondi e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tem parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. É velha aliança, amém? O que Neemias falou para aqueles homens é dizer o seguinte, olha, nós estamos aqui com uma missão dada pelo Deus dos céus. Mas o que me chama a atenção é as conversinhas que o diabo inspirou aquelas pessoas a falar. Olha, vocês, vamos ler aqui, Neemias 2:19. Eles desprezaram aqueles que estavam fazendo. O que vocês estão fazendo? Vocês querem se rebelar contra o rei? Sabe, irmãos, baseado na palavra, o que você estiver fazendo para restaurar coisas, é uma missão dada por Deus. Agora, o que você vai ouvir da parte do inimigo, você tem que decidir. Se você ouve e fica tristinho, você já foi orar por alguém? Eu fui orar por uma pessoa, e quando eu entrei no quarto de hospital dessa pessoa, a pessoa disse assim, eu não sei nem o que o senhor está fazendo aqui, porque eu sou de outra religião. Eu falei, empatou, porque eu não tenho religião. E no final daquela conversa, aquele homem e a mulher dele, chorando, aceitaram Jesus. E vão viver. Ele vai viver. Tem uma mensagem lá no centro de cura, o pastor até postou, ele precisando de transfusão de sangue, mas ele vai viver para contar os feitos do Senhor. Mas deixa eu te falar uma coisa. Qual foi o jeito que eu ouvi aquilo? Eu não sei nem o que o senhor está fazendo aqui. Eu podia falar assim, rapaz, eu saí da minha casa, parei o meu trabalho mais cedo, peguei trânsito, estou pagando estacionamento, e estou chegando aqui para ser afrontado. Mas Deus mandou eu lá para ouvir palavra ou para orar por ele? Então, foca na missão.
Foca na missão. Foca na missão. Irmão, eu já fui colocado para fora de uma casa, eu orei por fora da casa. Mas depois de um tempo fizeram um almoço para mim nessa casa. Todo mundo convertido. Agora, depois de um tempo, não é depois de um dia, depois de 2 dias, demorou uns 2 anos. E eu andava com uns doidos que ainda ficava junto comigo lá, querendo invadir a casa. Não, nós vamos pôr o diabo para correr. Eu falei, rapaz, a casa é da pessoa. Vamos morar aqui, está tudo certo. Amém? Então é isso. O domínio próprio e a firmeza nessas horas. Olha o que diz 1 Pedro 5,8. Eu já vou entrar na palavra, tá? Sede sóbrios. Irmão, sóbrio, você sabe o que é, né? Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Ao qual resistir. Presta atenção na instrução da palavra. Primeiro ele diz o que o diabo vai fazer. Vocês nem tiveram reação. Aí você chega lá, na sua frente está um leão. Uou! Que é o leão da tribo de Judá. Ele está bramando como um leão. Como um leão. Ao qual resistis firmes na fé. Não é na alma, não é na ignorância, não é em nada, irmãos. Se você tiver que recuar na fé, recue na fé, mas estabelecendo que aquela missão está cumprida, principalmente na sua vida. Vamos pegar isso aqui e trazer para a nossa vida? Que o diabo está bramando como um leão para nós, e nós temos que resistir na fé. Por quê? Porque se tem coisas na sua vida que precisam ser restauradas, e você vê como difícil, é uma resistência maligna. Porque se é restauração para você resolver uma situação que te afasta do propósito de Deus, você tem que resolver, irmão. Eu não estou aqui para falar para você, olha, não, irmão, jejua. Você sabe que jejum não muda Deus, mas muda você. Te dá estratégias. Coisas que eu jamais pensaria, irmãos. Deus me deu para pensar em processos de jejum. Agora, cada um com a sua fé. Amém? Cuidado para você não ficar aí, depois a gente ter que orar por você no hospital, porque você jejuou. Que aí, tudo bem. E o 10, 1 Pedro 5,10. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos, aqui diz padecido, mas diz que passado por algumas situações, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Depois de você ter tudo isso, tem muitas coisas aqui que eu escrevi algo aqui que eu quero ler para vocês, que eu li certa feita e eu anotei. O homem interior, que é aquele que você é, no espírito, é o que regula o estado de atividade da alma e que reage para regular as suas inclinações e se esforça para adquirir o hábito de julgar e se governar segundo o Evangelho. Sabe que o Espírito, o Paracletos que está aí, e o teu espírito recriado, ele tem essa capacidade desde que você decida dar a ele essa capacidade. Porque você é um ser espiritual. Você é a igreja do Senhor. Você é o poder de Deus andando nesta terra. E neste poder está acompanhado tudo o que você precisa para restaurar a sua vida e a vida de outros. Se o grupo de louvor quiser subir, por favor.
Aleluia. Glória a Deus. A gente pode passar por qualquer pessoa. Quando eu fiz aquela brincadeira com a Kelly ali, né, que é de apagar e ligar. Sabe, irmãos, quando a gente identifica que precisamos ser restaurados em áreas na nossa vida, a gente começa a ter um despertamento da parte de Deus para fazer coisas que aparentemente não condizem com a nossa realidade. Ah, não, minha realidade de vida, da minha família, do meu trabalho. Mas a gente começa com qualquer um. Mas olha, se você for ver, eu vou puxar pela memória aqui enquanto eles se ajeitam aqui. Você sabe que Abraão, que era Abrão, foi chamado por Deus para uma missão? Mas ele teve que restaurar coisas quando ele quis agir pela alma. E está a briga comendo aí até hoje. Judeus e os árabes. Você sabe que quando Deus chamou Moisés, teve uma hora que ele mandou Moisés bater na rocha para sair água. E Moisés já estava acostumado com a voz de Deus. E teve uma outra falta de água, só que o comando foi: fale com a rocha. E ele, eu já sei como fazer, foi lá e bateu. E isso custou a entrada dele na terra prometida. Então, restauração não tem nada a ver com se você é ungido, se você tem poder de Deus. Restauração tem a ver com coisas que Deus te mostra. Mas elas vão parecer para você, muitas vezes, coisas que, não, isso aí é um homem falando, isso aí é uma religião falando. Mas olha, eu quero ler, porque eu posso começar as minhas ministrações aonde for, mas vai terminar com Jesus. Lucas 10, 21, e essa eu quero que você abra, que é a palavra de Deus para você nessa manhã. Nós já vamos encerrar daqui a pouco, falta bastante tempo. Lucas 10, 21 diz assim: naquela mesma hora se alegrou Jesus em espírito e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelaste às criancinhas. Assim é o Pai, porque assim te aprouve. 23. E voltando para os discípulos, disse-lhe em particular: bem-aventurados os olhos que veem os que vedes, que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que o ouvis, e não o ouviram. Você pode se colocar em pé? Nós vamos adorar a Deus aqui, daqui a pouco. Mas eu quero que você veja agora, através das palavras que eu vou ler. Você veja isso acontecendo, Deus fazendo na sua vida. Jesus se alegrando, dizendo: graças eu dou, Senhor, que você escondeu essas coisas dos que se dizem tão sábios e inteligentes, e revelou a esses meus servos. E Jesus se voltando para nós, dizendo em particular, sabe o que quer dizer isso? Em espírito aí, você ouvindo Deus falar, que é bem-aventurado você, que está aí adorando a Deus, dando graças a Deus, levantando as mãos de tudo que você recebeu de Deus. Mas você sabe que Jesus, ele termina: pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram. Eu não sei como é que você olha a sua vida, mas faz tempo que Deus me fez ver dessa maneira, que não é uma maneira soberba. Mas sabe, irmãos, nós lemos a Bíblia, homens poderosos,
Mas Jesus está dizendo aqui que dentro desses homens poderosos, eles desejaram ver o que nós vemos hoje, o que nós temos hoje. Então eu não sei se você se vê menor que Neemias, que esse homem foi um restaurador dos muros. Tem a foto do muro aí, quero. A obra não era pequena, irmãos. Olha aí os muros. São 12 portas que tem. Ele restaurou. Essa foto está até bonitinha. Mas quando ele restaurou não estava assim não. Mas foi a que nós achamos ali agora há pouco. Então imagina. Ele saiu lá. Daniel ministrou aqui quinta-feira. E Amandinha também. Todos no mesmo espírito. Que Neemias estava lá dentro do palácio. Comendo do bem, do bom e do melhor. Mas ele decidiu pegar e vir restaurar isso aí. Olha que obra bonita. Vamos agora terminar o culto aqui, fazer uma pintura geral na igreja? É moleza, não é? Vai ter andame, vai ter tinta. Não precisa não, tá, irmão? Não vai ter não. Foi só para você pensar. Mas Neemias não tinha o Espírito Santo, o Paracletos, que você e eu temos, para adorar a Deus, para fazer a obra de Deus. Ei, nós somos provavelmente o povo que vai ver a igreja subir, é isso? Vai subir como igreja. Então a nossa missão é ter o maior número de pessoas subindo junto conosco. E nessa manhã eu não conheço todos. Tem alguém aqui que ainda não confessou Jesus? É o melhor convite da sua vida. Ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E quer fazer isso nessa manhã? A gente te ajuda. Você que está nas mídias sociais também. Leia lá Romanos 10, 9 e 10, que diz que com o coração você crê para a justiça e com a boca você confessa para a salvação. Procure uma igreja que pregue a palavra genuína e sirva a Deus. Restaure na sua vida e deixe Deus reconstruir a sua vida. Tem alguém aqui no nosso meio que por algum motivo se afastou do que é mais precioso na nossa vida, que é a comunhão com Deus? Alguma circunstância te levou a se afastar um pouco do aprisco, mas o dono do aprisco sempre esteve com os braços estendidos para te receber de volta. Aleluia, glória a Deus. Cadê a alegria do Senhor? Aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Pastor Francisco vai orar com o nosso irmão Manuel. E a igreja se alegra. A igreja se alegra. Porque a festa no céu, quando um filho volta para o aprisco. Nós somos uns irmãos diferentes daquele lá. Aleluia. Vamos adorar a Deus enquanto o pastor está ali orando com o Manuel. Vamos lá, Gli. Vamos lá, grupo de louvor. Cadê os líderes dessa igreja para dar um abraço no nosso irmão? Aleluia!
festa com o nosso irmão, porque é isso que nos diz a palavra. Houve festa quando o filho voltou. Nós vamos ter a oportunidade de abençoar a vida do Manuel agora, amém? Você que sente no seu coração, traga aqui uma oferta para o Manuel. Aleluia, nós vamos continuar adorando. Nós vamos continuar adorando. Nós vamos nos levantar como igreja agora. Pode pôr o Pix aqui, ó. Pode pôr o Pix aqui que a gente transfere para ele. Aleluia, glória a Deus. Você não é obrigado, é um ato de bondade sua. Aleluia, glória a Deus. Olha o Pix, pode colocar no Pix da igreja. Aleluia, Deus é bom. Aleluia. Quem nos visita nessa manhã? Glória a Deus. Quem nos visita, o nosso irmão ali. Glória a Deus. Cumprimenta esse irmão aí. Tem um casal, o Milton já está chegando aí. Você vai receber um presente da igreja. Daniel e Soraya. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Cadê os aniversariantes da semana? E do dia? Cadê os aniversariantes do dia? Vem aqui na frente. Aleluia, glória a Deus. Alguém mais aniversariando aqui? Aí, amor, vem cá, aleluia.
Glória a Deus. Vamos orar pelos irmãos? Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por esses filhos de Deus que eles são. Obrigado porque os melhores anos da vida deles estão na frente deles, Pai. Nós declaramos abundância de paz, saúde, alegria. Pai, obrigado, meu Deus, porque os teus filhos realizam a obra que eles foram destinados, ó Pai. A missão que o Senhor deu a eles, na sua família, na sua parentela, na sua igreja, na sociedade, é cumprida, porque há unção, papai, na vida dos teus filhos, para que isso aconteça. E nós nos alegramos como igreja, pela vida dos teus filhos, e os abençoamos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Fala para o teu irmão aí, ó, são 11h57. Olha que bênção. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela vida do teu povo. Declaramos a melhor semana da vida deles, porque a nossa vida é como a luz da aurora, que vai brilhando a cada manhã, até ser dia perfeito. Amém. Vamos em paz, irmãos. Glória a Deus.